Eu vou apresentar um estudo de caso, tá bom? Mas antes de apresentar o estudo de caso, eu vou relatar algo que é do inconsciente. Eu vou falar sobre misoginia, ok? Tudo começa por aí. Tudo começa quando a mulher começa a odiar a própria mulher. Ou a mulher que habita dentro de um homem não segregado, ok? Então, a minha palestra aqui, aliás, a nossa construção aqui hoje, vai passar por uma sumariação de constituição da misoginia, as defesas psicopatológicas da misoginia e o psicodiagnóstico da misoginia, ok? Então, para quebrar um pouquinho de alguns conceitos que nós temos, lembra que a doutora Mabel falou ontem muito sobre o objeto A? Objeto A, objeto A. Todos nós temos que resolver o nosso objeto A dentro de nós. Se não resolvermos esse objeto A, esse objeto perdido, essa falta inconsistente, nós não vamos nos haver com a nossa sexualidade. Se haver com a sexualidade, não tem nada a ver com pênis e vagina. Mais um pouquinho? Abaixa? Melhorou? Mais um tiquinho? É, a tecnologia. Então, não tem nada a ver com isso. Tem a ver aceitar que você, é o que o doutor Cristiano disse ontem, aceitar que você não é completo e você tem que dar conta da sua incompletude e fazer a sua caminhada. Que você precisa de ir. Como o doutor Cristiano falou, e a doutora Andréa Viana tem até uma figurinha que ela manda para a gente, às vezes temos que deixar a teta, entende? E caminhar, irmos fazer a nossa travessia, sempre ter que solicitar que o outro faça algo que me faça feliz, que me faça realizar. É sobre isso o congresso. Aceitar a nossa falta, aceitar que eu não sou completo, eu não vou ter tudo que eu quero. Eu não vou ter. As pessoas nunca vão me satisfazer tanto, mas eu vou ter que continuar. Eu não posso abaixar a minha cabeça. Eu preciso continuar, porque, como diz a doutora Mabel, estamos todos em trânsito. Estamos nos construindo a nossa sexualidade. Não cabe o outro me trazer a felicidade, a realização. Cabe, a doutora Mabel falou muito isso comigo nesses dias que eu tive a satisfação de estar com ela, eu e o Jefferson e o Daniel mais presentes, que é preciso saber viver. Ela ontem presa no elevador e comeu, estava tomando iogurte. Saber viver. Naquele momento, ela sentou e foi tomar iogurte. Porque não tinha nada para ela fazer. Ela estava aprendendo a viver. Aquele momento de dor. A não morrer. Diz ela que é a não morrer. Então, o meu tema começa por aí. Como eu falei do objeto A, eu vou começar a ler para vocês o que Freud dizia aflito. É algo muito interessante. Talvez hoje vocês não vão ter, espero que tenha, porque nós estamos trabalhando durante o ano inteiro esses temas no Congresso, para que vocês chegassem aqui aptos para entender o que nós estávamos procurando a falar com vocês. É algo que transpassa não pelo contato físico, anatômico, mas pelo contato do inconsciente. A relação, não há relação sexual. Lembra que a doutora Mabel disse ontem? Perpassa por isso. Então, Freud construiu a sua teoria, um grande amigo dele que ele nunca viu. Ele nunca viu essa pessoa. Ele morreu, esse homem morreu, Fleer, sem ele conhecer. Os dois eram casados. Marta era casado e também Fleer era casado. Eu vou ler um pouquinho para vocês. Eu sei que vocês vão ter
algum quê para pensar, mas se atenha a guardar isso e entender o que eu vou dizer no decorrer da palestra e o que o doutor Jefferson disse e o doutor Rogério também. Bem, agora eu te mostro. Flier não podia suportar a superioridade do amigo. Tampouco tolerava a isso, segundo Freud. As críticas científicas de Freud eram constantes. Ida Flier, a esposa de Flier, ademais, por ciúme, por todo o possível não parava de semear discórdia entre os dois amigos. Ao passo que Marta Freud, esposa de Freud, compreendia muito bem Flier, conseguia dar ao seu marido algo além do que estava ao alcance dela. Escute bem. Flier, de acordo com Freud, teve por essa amizade tão apaixonada como Freud por Flier. Bem, e vai bem no cantinho do rodapé para ninguém observar o que estava escrito. Ernesto Jones, presidente da sociedade, sacou a amizade de Freud com Flier. E começou a questionar algumas relações por ciúme. Entende? Estávamos numa relação triangular mixogênica, que o doutor Jefferson acabou de criar. Na hora eu pensei, criou isso. Então, Ernesto Jones cita a carta a Freud. Seu amigo e colega sendorfense, na data de 6 de outubro de 1910, você não apenas observou, mas também compreendeu que já não tenho nenhuma necessidade de desvendar minha personalidade por completo. E rastreou este fato acertadamente até a razão recentemente da necessidade de se distinguir. Parte da catequisia homossexual, parte da energia da catequisia homossexual foi retirada, a relação do objeto A, e empregada para ampliar meu próprio ego. Logrei êxito onde a paranoia fracassou. Fantástico. Ele diz, eu consegui vencer a inversão sexual. Eu consegui vencer a minha paranoia. Porque o que é a paranoia? Não é uma inversão sexual, não é uma paixão pelo mesmo sexo, que está correlacionado ao fracasso do Édipo com o pai. Olha. E continua no rodapé. Numa carta não publicada por Ferenczi, em 17 de outubro de 1910, Freud escreveu: você provavelmente imagina que tenho segredos bem diferentes do que vem guardando comigo, ou crê que meus segredos estejam ligados a um desgosto especial, ao passo que me sinto capaz de lidar com todas as coisas e estou satisfeito com a independência, a decorrência da superação do meu homossexualismo. Preste atenção. Aqui, Freud relata que o homossexualismo não é o que as pessoas dizem aí no mundo. Ele diz que o homossexualismo é uma paranoia, uma dessexualização ou uma sexualização exagerada do ódio e do amor pelos seus genitores. Ele começa a pensar, mas o senso comum nos roubam todos os dias, dizendo que o homossexual é isso. Vocês vão ver no estudo de caso que eu vou apresentar. E todo mundo vai atrás das ideias do senso comum. Muitos nossos colegas e companheiros profissionais da saúde mental. Mas Freud estava falando de um feminino não segregado. Esse, sim, é a questão da homossexualidade.
Entende o que a doutora Mabel disse ontem? Que um sintoma não está para um homem como a mulher. Pode estar para uma mulher com a mulher, mas uma mulher binária. Os não binários e os cis, que o doutor Jean depois vai dar uma palhinha, um vídeo para a gente sobre isso, entra no narcisismo primário que a Andrea disse ontem, no sexo neutro, de André Gurin. Eu posso ser qualquer coisa porque eu estou ainda no narcisismo primário. A minha sexualidade não foi construída. Ok? Assim mesmo que eu falo muito assim, né? Depois a doutora Mabel vai chamar a minha atenção. Com maior independência decorrente da superação do meu homossexualismo, no dia 16 de dezembro seguinte, novamente, numa carta não publicada à Ferenc, Freud menciona Flier pela primeira vez. Agora já superei, Flier. Agora eu já superei, Flier. Soube que tinha tanta curiosidade de entender por que eu me atinha a essa paixão por você. Coisa que, às vezes, nós, na clínica, não queremos um ater com isso. Não queremos por que essa relação? Por quê? Tenho tanto que fazer esse par. E não se pode perguntar. Nós, psicanalistas, que temos uma sociedade, podemos perguntar. Aos psicólogos foi lhe tirado o direito. Mas nós, psicanalistas, podemos nos ater com isso. Somos livres pensadores, temos um conselho de ética que nos protege, baseados nos conceitos freudianos e lacanianos. Podemos fazer intervenções para que o sujeito pare de se inscrever aonde ele não tem que se inscrever. Não estou dizendo tirar ou ater a homossexualidade. Estou falando da homossexualidade psíquica, porque é onde se constrói tudo. Ok? Então, nos arquivos está escrito isso, nos arquivos de Flier Freud, bem como 2 cartas não publicadas por Freud e o da Flier, que foi escrever o primeiro em dia 6 de dezembro de 1918, porque a esposa de Flier, ela era uma inversa. Inconscientemente, ela era uma inversa. Ela tinha ciúme. Marta entendia a relação do marido com o seu amigo. E ajudou a fazer a travessia. Hilda não. Será que Hilda estava adquirida por um ciúme misogênico? Que lugar que Freud se colocava nesse lugar de amor não correspondido pelo seu pai? Aí começa um pensamento. Ok? Pode passar, por favor. Isso tem no slide, nós vamos colocar, colocar todos os slides para vocês nos grupos, tá? Isso não, já li, eu coloquei lá, fiz questão de colocar assim para vocês dizerem autenticidade. Ah, tem um falo? Tem um falo? Bem, então, seguindo o meu sumário, a Constituição misogênica, ok? Vou ler do meu caderno. É fundamentada por Dr. Freud. Baseia na importância da linguagem a fala. Presta atenção. A linguagem ela é adquirida antes da fala. A linguagem ela é o registro da minha percepção e concepção de mundo. Por isso que na hora da significação, que a doutora Mabel disse, entre o significado e o significante, que dá um sentido, o que a pessoa entendeu é o significante, por isso que vai dar direção. Nós trabalhamos na análise com os significantes, operando nos significantes do sujeito, para que ele altere o seu significado, ok? Estão entendendo? Isso, a linguagem perfeita. Quando o sujeito fala, a linguagem é construída no pré-consciente. Guarde isso. A linguagem é construída no pré-consciente, ok?
Quando ele vai para a fala, que o Dr. Jean explica muito nas aulas dele, ele vai simplesmente colocar os signos. Copo. Lá na Argentina, vaso. Você bebe água onde? No vaso. Mas se eu te falar que você bebe água no vaso aqui, não vai de jeito nenhum. Entendeu? É o signo, o que representa para cada um. Ok? O princípio da Gênesis, do distúrbio do psicótico, que começa sobre aí. Porque ele começa a dizer que o que ele pensa de significação é o que ele pensa é verdade. É uma verdade para ele. Aquilo é uma verdade. O mundo paralelo, gente, ele está logo ali. O mundo paralelo está logo ali. Ó. A linha tênue entre a neurose e a psicose e as questões espirituais que nós temos que estar atentos também. Quem vai para o hospital psiquiátrico, né, visitar paciente, tem que ver que tem uma linha ali também espiritual. Tem algo. Inclusive, o psicótico, para não fazer a passagem, ele segura onde? No nome de Deus, ou do capeta. Ele precisa do sagrado ou do profano para ele dar conta de segurar a neurose dele, obsessiva. Okay? Isso está escrito na neurose demoníaca do século XXI, né? 21? 17, né? Século XIX. Memória demoníaca século XIX, no texto de Freud. Ok? E vem aí o plano da relação, presta atenção, da função de mãe. É importante ter uma imagem especular, sim, da imagem mulher. Por isso nós já temos por que as mulheres precisam de estar vestidas de mulheres. Porque nós não sabemos ser mulheres, estamos aprendendo, estamos em trânsito. O que difere é quando a gente veste de mulher para que a filha, o filho veja, esta é uma mulher. É uma imagem especular, assim, virtual, que é super importante para a construção da sexualidade. Ok? Então, esse plano de relação entre mãe e filho, vocês estão passando? Ele se dá para além da frustração, da tensão, da retenção e depois do relaxamento. A formação de quê? Da além do princípio do prazer e a formação do gozo. O gozo é bom, gente? Hã? Pode falar, gente. O gozo é bom? Hã? Pode repetir, gente. É bom? Quem gosta aí? De sentir muito prazer. Vocês gostam? Vai gostando. O próximo lugar é a destruição. Aonde opera o prazer, opera o quê? A destruição. Porque o prazer me leva ao objeto de repouso, o objeto A. Aí eu tentar repetir de novo. Não é o que Freud disse para a gente lá no Exceção, nos 4 caráteres da psicanálise, quando ele diz assim, mas você, olha, pensa bem, você não pode fazer isso, mas é lógico que eu vou fazer. Porque na minha infância eu nunca pude fazer, agora que eu posso, eu não vou fazer. E aquilo que ele não pôde fazer é justamente o que lhe salvou. E ele carrega aquilo como fosse algo terrível na vida dele. E o que lhe salvou foi isso. Ok? E a satisfação. Depois disso tudo, eu venho com a satisfação. Acontece, eu falo, né? Acontece com a relação interhumana, interior, sintoma. Sintoma para sintoma. Parceiro, sintoma. Com quem eu me relaciono? Com os meus parceiros, sintoma. Que tem os mesmos sintomas que eu. A doutora Mabel falou isso ontem. Então, se disse que na ponta do elástico introduz desde o princípio a noção ao comunicado e como centrado não apenas num contato de relacionamento, mas numa significação. Quer dizer, em uma ponta do elástico, na outra ponta, o que se tem? A construção de quê? De uma comunicação interhumana com o objetivo de criar o quê? Uma significação.
Você já pegou você comunicando com alguém, a pessoa fala, eu não entendo o que você fala. Principalmente na análise. Você faz uma intervenção e a pessoa entra no modo defesa, bloqueio de tela, e ela fala, não entendi. Ela não quer se haver com aquilo naquele momento. Tinha uma psicanalista nossa que ela falou assim, eu acho que eu vou desistir. Eu falei, por quê? Porque eu tenho uns pacientes todo dia vai lá e fala a mesma coisa. Eu falei, igual a você? Interessante. Ela falou, é mesmo? Por que eu estou fazendo assim? Porque ela estava se vendo no paciente. Por isso precisamos de supervisão. Por isso nós precisamos de supervisão. Porque aonde o caso para, porque está em nós. Se não galga o meu paciente, vai demandar tempo? Às vezes, estava falando com o doutor Oswaldo ontem, às vezes demanda muito tempo e a pessoa também não quer se haver, está tudo bem. Já resolveu, chegou no osso. Elaborou é aquilo que vai dar conta. Pronto. Ok? Então, olha que interessante. Eu vou ler aqui, deixa aqui, vai ficar melhor. Central não acontece assim. Um conjunto de sinais e signos. De signo quer dizer, sentido não está. Aqui é atenuantes. Atenuantes a dilacerarem a criança com a mãe. Esse elemento designa um elemento discordante essencial dessa relação. É o fato da comunicação se apresentar de uma forma relação dupla. Ó, começou. Agora eu não sou mais o que estou dentro. Ok? O que o Jefferson fez. Agora eu estou na outra ponta do elástico. E eu tenho que aprender a conversar com a minha outra ponta do elástico. O que parece isso quando eu faço isso? Uma ponta com outra ponta. Hã? Bi? Hã? Bi? Bi? Eu falei agora? Hã? Pode falar, alguém acertou. Binário. Ó, uma ponta com outra significa uma relação binária. Agora eu não sou único, agora eu tenho outro. Mas o pessoal não fala. E os binários? Homem e mulher. O que aconteceu nessa comunicação? O que foi interrompido nessa comunicação que a linguagem não foi processada entre esses dois seres? Entre essa mãe e entre essa criança. Essa relação dupla. Isso disse Lacan no seminário 18 dele. Um discurso que não seja do semblante. O discurso que não seja do outro, seja o meu. Eu vou construir o meu discurso. Ok? Bem, a criança decifra dois comportamentos da mãe. Apresenta como defesa do sujeito em relação ao que o outro diz. Olha, gente, como isso aqui é fantástico. Como é difícil entender essa mãe, essa mulher, quando a comunicação binária, a comunicação não se constrói. Bem, o que concerne ao outro é que aceita pelo sujeito de tal maneira, ele, o sujeito, responde a respeito de uma coisa e será acuado acerca de outro. Lembra que eu falei com vocês? Olha, a linguagem, eu preciso de me ater com o que eu estou falando. Porque eu falo, Lacan fala isso, mas eu não sei o que o outro escuta. Porque o que o outro escuta está dentro do processo de linguagem que ele construiu através dos 5 órgãos de sentidos de percepção. Se digo que a amo, ela se afasta. Olha, eu tento dizer para ela que eu amo, mas por mais que eu fale, ela se afasta. Então eu me sinto o quê? Acuado.
Quando eu falo acuado, eu estou falando mais tarde da teoria de quê, gente? Acuado. Uma pessoa que está... Quais são as quatro... Vou xistar. As quatro coações. Para não falar outra coisa. Hein? E qual que significa? Coação, coado é a mesma coisa do que? Inibidos. Ó, mais tarde isso vai aparecer como inibição. Ok? Se não dou ouvido, respondo ela, eu perco ela. Então eu não posso me construir. Se eu falo o que eu penso para ela, ela não vai mais me amar. Então eu perdi. Perdeu-se aonde? Na comunicação. Onde o psicótico se perde? Na linguagem. Na linguagem. Ok? O que devo a essa mãe? O que eu devo a ela? Eu nunca sou perfeito para ela. Ó, olha o elástico. Vamos ver o que essa mulher não quer aceitar de ser mãe. Gente, tem determinados tipos de doenças psicossomáticas que eu não vou me ater a falar agora, porque a psicanálise não trabalha com doenças psicossomáticas. Foi falado só uma vez no livro do Freud, né? Conferências introdutórias, eu acho que foi a 23. E Lacan também falou só uma vez também, que ele falaram de outras formas, que é uma histeria conversiva, mas não vou me ater a isso. Que está muito ligado à misoginia. A veia da comunicação constitui o sujeito e produz elementos da desabilitação da mesma na sociedade. Quando falamos de neurose, falamos do sujeito constituído por linguagem e fala. Um sujeito que está em trânsito. Entende o que a doutora Mabel disse sobre sexualidade? É um sujeito que está construindo a sua fala baseado na sua linguagem. Quando você... Lembra que ela disse ontem? O S1, o significante S1, eu sei que tem alguns aqui, que ele é o principal, que ele vai puxar, se eu perguntar aqui, o que é pai para vocês? Um vai falar amor, outro segurança, ou nada. Outro, banana. Outro, fracasso. Outro, omisso. Freud disse, omisso. Né? E outro fala, o centro do meu amor. Né? E vai começando nessa discussão aí. Falamos do sujeito constituído por linguagem e fala, traduzido na comunicação, vincular a relação dupla entre um e entre outro. Entenderam? E se eu perguntar, o que é relação vincular? O que é? Não, relação vincular, que mantém o quê? Vínculo. E se eu falar isso aqui baseado em quê? Relação o quê? Dupla. Entende? Quem não sabe construir dupla não tem relação vincular. O online tirou muito isso, né? Muito isso. Então, as inibições neuróticas se constituem no funil da linguagem e no estreitamento da fala. Quer dizer, há um funil na linguagem. A linguagem tem que passar pelo... Que funil é esse? O do superego. Né? Ele é um funil. Porque a minha consciência não tem acesso ao meu inconsciente, mas tem acesso ao meu pré-consciente. O meu pré-consciente tem acesso ao meu inconsciente e à minha consciência. Então, essa topografia, que a doutora Mabel falou até das questões das fases lacanianas, na fase não, do consciente lacaniano, que é a repetição, a punção. Então, justamente constrói ali. O xiste é um escape de quê? Do inconsciente, que foi passado pelo pré-consciente e o pré-consciente não conseguiu intervir. O sonho é o quê? Uma manifestação do inconsciente onde o superego não teve condições de haver. Porque o sonho, ele vem o quê?
materializado com o que, pessoal? Com elementos representativos. Né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O homem vai falar para sua esposa, nossa, sonhei com a vizinha. O último lugar que ele vai estar na rua, entendeu? A vizinha vai virar um objeto terrível. Mas, entende por quê? Mas é a vizinha que ele sonhou? Hã? Não. A vizinha é um representante psíquico. A mulher vai falar, sonhei com o vizinho? Não. Porque o vizinho é um representante psíquico. Mas até ir para análise, aquilo é uma sensação de pecado. Mas aquele homem pode ser seu pai. Aquela mulher pode ser uma representante da sua mãe. É a proibida, entende? O Édipo não é a entrada do proibido, então o proibido vai para onde? Para o sonho. Então, eu não posso sonhar transando com a minha mãe, com aquela mulher, ou transando com meu pai. Então, eu vou sonhar com elementos representativos. Por isso que o sonho é um dos mecanismos que o inconsciente conversa com o analista. Ok? Então, como produz o caminho do sintoma? Como o sintoma escapole e se torna angústia? Interessante. Isso aqui tem a ver com intervenção psicanalítica. O analista tem que tirar o paciente do sintoma e angustiá-lo. Aquilo que o senso comum ensinou para vocês, que a angústia é ruim, errado. A angústia é boa. Ela é um espetáculo. Não estou falando sobre a angústia realística. Estou falando sobre a angústia psíquica, que é aceitar a frustração. Ok? A propósito das psicoses é saber o que acontece com o processo da comunicação quando, junto a ele, não chega a ser constituído pelo sujeito. Então, isso é uma coisa que eu vou procurar responder para você. Bem, a perda do outro é a fala atravessada do discurso da sua própria lógica. Eu venho de um salsicheiro. É um texto do Lacan. O que vocês entendem quando alguém disse para vocês? Eu venho de um salsicheiro. Né? Eu venho de um salsicheiro. Isso é um texto do Lacan. O que vocês pensam sobre isso? Não pode falar. Vamos aí. Pensa, por que eu venho de um salsicheiro? Né? É que enche alguma coisa? Alguém que não tem nada? Eu venho de um salsicheiro? A doutora Claudineia vai falar hoje sobre a cobiça. Vocês vão entender muito mais sobre isso aí. Entende? Então, isso aqui é um discurso de fala ou de linguagem, pessoal? Vamos, pessoal, de fala ou de linguagem? Linguagem, isso, me ajude. De linguagem. Aqui ninguém sabe tudo. Estamos todos em construção. Não é porque estamos aqui que sabemos mais do que vocês. De forma alguma. Precisamos que vocês nos contem para que nós possamos saber mais um pouquinho. Entende? Aqui se constrói. Por que fazemos congresso? Para revelar pessoas. Não é simplesmente porque dá muito trabalho. Meu marido faz a cada 3 anos, por favor, você com a surta. Entendeu? Ele fala, por favor. Mas por quê? Para que possamos nos reunir, como reuniram antigamente. Eu estive lá onde Freud reconstruiu as suas reuniões de quarta-feira. Eu tive esse prazer de dormir no quarto onde Freud dormia, em Paris. Entende? E eu sentei no lugar onde Freud reunia com Picasso, com Sartre, Charcot, e do lado era o hospital que ele estava estudando sobre histeria. Ele se reuniu com pintor, com artista. Grupo de estudo, que é uma questão que a gente vai tentar fazer ano que vem, deveria ser aberto para os artistas também estudarem, porque os artistas, eles são os maiores psicanalistas que eu conheço. Eles têm que dar com a dor de uma forma diferenciada. Né? A imagem interrompida em relação dupla, lembra? Relação vincular da significação.
porque não conseguiu passar pelo tu. Atravessar. O doutor Jonathan de Pará de Minas está aí, e ele fala muito sobre isso. O sujeito precisa ser atravessado. Levanta aí, doutor Jonathan, pessoal te conhecer. Ele é um psicanalista, representante da Sociedade Sumos lá. Vai abrir novamente o núcleo lá, né? Já está pronto. Mas precisamos de ser atravessado pelo quê? Pelo tu. Porque senão eu vou cobrar do outro toda a minha infelicidade. Entende? Eu não consegui por causa do outro. Mãe é digna disso. Eu deixei fazer toda a minha vida por causa do meu filho. E a conta fica alta. Misoginia psicopatológica é o ódio da mulher contra a outra mulher. Daí que começa tudo. Essa mulher odeia essa outra mulher. Essa mulher não gosta daquela mulher. Onde foi que ela construiu esse ódio por aquela mulher? Bem, pessoal, eu vou até levantar e vou entender. Vocês identificam com amor ou com ódio? Amor? Hã? Não. Por que eu me aproximo da pessoa? Porque eu